o mercado de bolsa de valores nos próximos 10 anos, se isso se concretizar, ele não vai produzir essa abundância que as pessoas têm experimentado nos passados 10 anos, onde eles estavam tendo ganhos de 14%. Bem-vindo a mais um Café de Brokers. É um prazer ter você com a gente mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui para se inscrever, que hoje a gente trouxe mais um convidado excepcional com um papo super bacana, né, Denis? Sobre o mercado imobiliário de Orlando para você. Eu sou a Cíntia Sávio. Sou Denis Pinheiro e o convidado de hoje tem uma experiência fantástica. Ele foi vice-presidente de operações internacionais e vice-presidente de marketing de uma das maiores construtoras aqui dos Estados Unidos. Ele trouxe revoluções no mercado e ele é um brasileiro. Você vai gostar muito de saber a história dessa pessoa. Estamos aqui com a pessoa que mudou o mercado, mudou uma empresa, mudou aqui o mercado da Central Florida, principalmente quando a gente pensa para brasileiros. Estamos aqui hoje com Paulo Bittencourt. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui. A gente sabe quem você é, né? A gente se conhece, mas a gente queria que você falasse um pouco da sua jornada no mercado imobiliário Claro. para as pessoas que estão em casa, para eles conhecerem um pouco de quem é o Paulo e né, de toda a sua jornada aí no mercado. Bom, muito prazer e obrigado pela participação, né, aqui, também pela audiência. A minha jornada começa, na realidade, com música. Eu me formei em música no Rio de Janeiro e mudei para cá em 1991. Nos primeiros 10 anos eu produzia esses shows de Broadway que você tinha nas linhas de cruzeiro. Tinha uma empresa que nós produzíamos para 3 das 5 maiores a linhas de cruzeiro do mundo. Foi uma experiência magnífica, né? Me permitiu começar a realmente conhecer o mundo através dos nossos portos em todos os lugares, né? Daí eu entrei na parte de composição de música, virei compositor da Warner Brothers, comecei a Uau! trabalhar nessa parte de produção de discos, ganhei meu primeiro disco de platina como compositor com Warner. Aí comecei a produzir música, ganhei alguns discos de platina e de ouro também, fui nominado ao Grammy americano como produtor, fui convidado para a Sony para ser diretor artístico da Sony para a América Latina, e que foi uma das grandes honras da minha vida, que eu tive a possibilidade de trabalhar com um dos maiores artistas da nossa época durante os anos. Aí começou a pirataria da música, né, que veio avassaladora. E de 2005, mais ou menos, eu comecei a perceber que estava na hora de buscar algo diferente. E em 2005 eu tirei minha licença de corretor imobiliário. Paulo, agora eu vou ter que fazer uma pausa, um break, Sensacional! né? Porque assim, ó, não tem como. Eu queria perguntar um pouquinho sobre você trabalhou com grandes nomes. E aí, quem que te marcou mais nessa trajetória? Porque eu vou ter que quebrar um pouquinho aqui no Uau! mercado imobiliário. Bom, olha, no Brasil eu trabalhei com pouca gente. Eu trabalhei mais no mercado latino-hispano. No Brasil, eu compus a Vanessa Camargo, fiz alguma coisa com o Barão Vermelho, Fábio Júnior, mas aqui dos Estados Unidos, alguns artistas me emocionaram muito, né? Um em particular foi Cheyenne, que é um artista aqui muito grande, ele seria comparável assim, ao Ricky Martin, e pela humildade e pelo carinho que ele tinha com o público. O Cheyenne tinha um estilo de atuação no palco muito dinâmico, dançava do princípio ao fim, danças de salsa bem, né, exaustivas, né? E ele saía do palco perdendo 5 quilos quase de líquido, né? E ele fazia questão de, no final de cada show, ficar 45 minutos tirando fotografias, assinando autógrafos e quase desmaiando, às vezes tendo que ir para um canto, tomar oxigênio e voltar. E essa dedicação que eu vi dele, esse carinho com o público, me emocionou muito. E ele, como pessoa, me emocionou muito também, né? Ele foi um artista assim, que me marcou bastante. Mas, claro, tantos artistas bons, né? Luiz Henrique, Ricky Martin mesmo, Shakira e outros que eu tive a oportunidade de participar nos projetos. Todos me ensinaram algo, né? E também as pessoas por detrás dos panos, né? Os mentores que passaram pela minha vida, Rodrigo Vieira, que foi meu primeiro grande mentor no mundo da música, que é filho da Suzana Vieira, da nossa grande atriz, mas que criou uma carreira no mundo da música impressionante. Ele foi, acredito, responsável
um dos grandes responsáveis pela popularização da música eletrônica no mundo inteiro. Ele é um grande DJ até hoje no Brasil. Sérgio Lopes, vice-presidente de marketing. São outros brasileiros que já estavam aqui também fazendo diferença, né? Então você emula essas pessoas, você aprende, né? E vem essa coisa de ter oportunidade, de alguém olhar para você, ver que você tem talento, você tem a ética profissional e abrir um pouco aquela porta para você colocar o seu primeiro pé dentro, né? E aí a responsabilidade é sua, né? E vem o mérito de você fazer o que você pode fazer. Mas esse mundo da arte foi muito importante para mim. Muito importante conhecer essa parte que te obriga a pensar com o lado direito do cérebro, né? E aí você entra na parte executiva e na parte de investimento imobiliário e desenvolvimento imobiliário, e você começa a passar para o outro lado do cérebro, que é o seu lado esquerdo, né? E essa transição foi muito legal, mas eu nunca deixei de ser uma pessoa criativa, e eu acho que isso continua a ser a minha marca profissional, né? Tentar encontrar alternativas criativas diferentes. Eu me sinto muito confortável com situações de dificuldade, com situações em que as soluções não são aparentes, não são óbvias. Isso me anima. A maior parte das pessoas sai correndo, e eu quero pular nessas situações, porque é uma oportunidade de você descobrir algo novo, uma alternativa nova, uma coisa nova, né? E sempre foi algo que eu tive sorte de ter, né? Eu acho que isso vem do mundo da música, vem do mundo da arte. Eu percebi que outras pessoas que entraram até no mercado imobiliário, que vêm do mundo da arte, também têm desse mesmo tipo de característica. São pessoas muito criativas, que buscam rotas alternativas, né? Marketing muito diferente, porque são pessoas criativas, e acabam adicionando, né, no mercado em si, né? Sensacional, achei sensacional, Paulo. Então, seus filhos que são atores, eles puxaram o pai, então, não são por acaso, não é por acaso, não né? tiveram opção, né? Eu pensei que era uma coisa deles, mas veio de você, então, Não, que já legal. pequenininhos eles já estavam no palco, já estavam atuando, já estavam cantando, né? Cresceram dessa maneira. E você vê, até falo para todos os pais, amigos que têm criança, bota numa aulinha de teatro. Isso vai ajudar eles a poder se comunicar melhor em público, né? Se tiver que fazer uma apresentação na sua empresa, tem que fazer uma audiência de qualquer tipo, né? Isso faz uma grande diferença, ou uma entrevista como essa, né? Ajuda um pouco, porque claro que todas as vezes que a gente está numa situação que você tem câmeras e você tem luzes e estúdio, etc., né? A gente faz aquele trigger, né, que é do fight or flight, né? A gente entra naquele estado meio límbico, meio reptiliano, em que existe o nosso cérebro frontal cortex, né? O nosso córtex frontal, ele perde um pouquinho de energia, e a gente perde um pouco a nossa capacidade de conseguir elocubrar, pensar, memória afetada, né? E você expor a pessoa já desde pequena a esse tipo de interação com o que seria a interpretação de outros ao que você faz, e se acostumar com isso e conseguir inclusive criar essa distância, ela é muito importante. Ela te ajuda a se centrar e continuar a pensar como você pensaria se não tivesse baixo aquela pressão, né, enorme, né? É claro que não é um mecanismo perfeito, né? Mas para as pessoas que são um pouco mais tímidas, por exemplo, vai fazer uma aula de teatro, né? Vai ajudar muito. Sensacional. Muito legal. E uma coisa que tem em comum em qualquer mercado, né, são pessoas, né? E pessoas precisam se comunicar bem, pessoas precisam interagir, né? O comentário que você fez, por exemplo, né, das pessoas que te tocaram foram pessoas humanas, né? E essa humanidade que você traz para o mercado imobiliário, com dedicação, criatividade, né? E me conta um pouco, então, como é que foi essa transição sua da arte, Em né? 2005 você vai, tira sua licença, e aí você começa a atuar no mercado imobiliário. Isso, na realidade eu queria investir, eu queria começar a investir no mercado imobiliário, mas eu percebi que eu não tinha conhecimento adequado para isso, né? Infelizmente, educação financeira não é algo que a gente recebe ainda nas escolas, né? Isso faz falta. Eu acho que deveria ser parte do currículo escolar a partir do, diria, segundo grau, por exemplo, administrar o dinheiro melhor, aprender o conceito de investir. Então, se a gente não tem isso na escola, a gente vai ter que aprender mais tarde. Se você não vai para a universidade para estudar isso, que não foi meu caso, eu vou estudar música, né? Eu tinha que então encontrar
esse conhecimento acadêmico através de livros, através de conversas, né? A gente está falando ainda numa época em que a internet está iniciando, né? Não tem esse acesso que a gente tem hoje, todo mundo tem ChatGPT hoje para poder, né, fazer consultas e ter respostas bastante curadas e elaboradas sobre esses assuntos. Mas comecei a entrar no real estate, fiz a classe, aprendi um pouco sobre real estate, comecei a focar na parte de investimento para poder entender melhor. E pouco a pouco eu fui chegando perto do que seria a construção imobiliária, porque ficou claro para mim que se você quer entender sobre investimento imobiliário, você tem que ter um conhecimento um pouco mais elaborado sobre o desenvolvimento de infraestrutura de uma cidade. E o que eu percebia, até conversando com os meus amigos que já eram corretores, etc., é que me parecia que o conhecimento que eles tinham era um conhecimento um pouco mais superficial, não por culpa, não é uma crítica, porque é o conhecimento que eles têm acesso. No mundo da construtora, por exemplo, quando eu comecei a penetrar, eu encontrei tipos de pesquisa, tipos de dados que eu não conseguia ver em nenhum outro lugar. E então, para mim, passou a ser aquela sensação de eu encontrei o oráculo de Delphi, né? Entendeu? Ali eu consigo pescar informações que eu não tenho em outros lugares. E foi em 2000 mais ou menos 10 anos atrás, 2015, 2014, 2015, que a Lennar, que na época era a maior construtora residencial dos Estados Unidos, ela sempre oscilou entre primeira e segunda. Eu acho que hoje ela é primeira de revenue, né, de renda, e a segunda em número de casas. Mas eles começaram a pesquisar a possibilidade de criar um programa internacional de vendas, né? E escutaram de mim. Eu tinha tido outras empresas, deixei de lado na nossa conversa, mas eu abri empresas com filiais em vários países da América Latina, né? E houve essa conversa inicial, eu conheci o presidente da empresa, e ele me convidou para então criar um programa de vendas internacional para eles, porque ele já tinha algumas vendas orgânicas entrando em algumas cidades principais, como Miami, né? E eles queriam ver se eles conseguiam, com intenção, criar um programa internacional, mensurar de forma apropriada e ver se você conseguia criar um crescimento que seria controlado. Paulo, só para dar um tamanho da importância desse projeto e de você foi convidado, né? Qual o tamanho da Lennar, para o brasileiro ter uma noção? Porque nem todo brasileiro tem noção desse tamanho, né? A Lennar, ela vende anualmente um pouco mais de 80 mil casas. Fica mais fácil de assimilar isso quando a gente pensa que eles estão entregando as chaves de uma casa a cada 5, 6 minutos para uma nova família, né? Então, é um volume de vendas altíssimo. Olha o tamanho da construtora, né? Que o Paulo foi convidado a criar uma área estratégica para o exterior, né? Uma casa a cada 6 minutos. Ela entrega uma casa a cada 5 ou 6 minutos, uma chave sendo entregue para um proprietário. Esse é o tamanho, a importância dessa empresa, que o Paulo foi convidado a simplesmente criar, montar um departamento, ser o vice-presidente aí de operações internacionais. E essa sua visão do mercado fez toda a diferença, né, Paulo? Porque é uma coisa que a gente fala. O corretor, ele é educado para fazer a venda, não necessariamente para aprender sobre aquele produto com profundidade, né? Então, eu acredito que esse seu olhar mais profundo, que é o que a gente fala que o brasileiro precisa buscar, né? Fez toda a diferença para que a Lennar olhasse para você e falasse: é ele a pessoa que eu preciso. Né? E uma coisa super importante que ele comentou uma palavra ali, né, que é investimento, não é simplesmente, né, ou pensar no imóvel só como imóvel, né, mas como um investimento, né, uma visão para macro e profunda, né, como é que aquele investimento vai ser algo que vai valorizar realmente, né, como é que a economia local, como é que está sendo os projetos da região, como é que a macroeconomia está impactando nisso. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de negócio. O que é pensar como investimento? Pensar no mercado imobiliário como investidor. Essa é uma área que eu vou até tomar um gole de água, porque essa área é bem gostosa. Pensa assim, se você é um construtor, você tem que utilizar uma série de hipóteses
em um balanço entre possibilidades e probabilidades, porque se eu compro hoje um terreno, eu vou, em normal nos Estados Unidos, eu vou começar a vender as primeiras casas daqui a 2 anos, né? Então, todo o meu planejamento ele tem que ser feito com 2 anos de antecedência. Você tem que especular da melhor forma possível o que vai acontecer naquele mercado, naquela cidade, naquela região, naquele bairro, dos próximos 2 anos. Então você mencionou macroeconomia. A macroeconomia ela é fundamental, você não consegue desassociar a macroeconomia, e não é somente macroeconomia, é também o movimento de sentimentos, né, que a gente chama consumer sentiment, né? O sentimento do consumidor, onde ele está sendo levado, quais são as tendências, porque essas tendências não são necessariamente lógicas, né? As pessoas vão às vezes porque as outras foram, né? Não, essa é a única lógica, não é porque ali é melhor. Então, onde as pessoas estão buscando morar, por que elas estão indo naquela direção, se você consegue encontrar essa informação lógica. E hoje você consegue ter pesquisas que são mais democráticas em termos de acesso. Você pode ir no Google e buscar Google Trends, né? E ver um pouco dessa movimentação. Mas existe também um problema que é a parálise por análise, porque você hoje tem tanta data que a arte da data está em secar isso, né? A destilação de toda essa data para você conseguir encontrar um ponto que realmente faz sentido para que você possa então atualizar nesse ponto e tomar uma decisão. Esse é o paradigma que vive uma grande construtora. Uma pequena construtora ela não tem tanto acesso à informação, mas também não tem tanto risco. A construtora grande ela tem risco demais, porque ela está constantemente investindo centenas de milhões de dólares em compras de terreno, em planejamento, numa sequência quase industrial, para conseguir entregar aquele volume de casas, sob uma pressão enorme dos seus shareholders, porque é uma empresa como a Lennar de capital aberto, em que você tem que performar e tem que performar. Então, a nossa avaliação ela não é feita só trimestralmente, internamente na empresa ela é feita semanalmente. Todas as semanas a gente tem meta, tem que cumprir as metas, sim ou não, tem que cumprir as metas. Então, esse tipo de pressão, ela existe, não é para qualquer um. Mas então a tua busca de informação se torna a necessidade suprema. E a destilação dessa informação, a segunda necessidade suprema, né? Você tem que conseguir olhar para todos os ângulos que você pode e tentar então encontrar o que eu mencionei antes, a distinção entre o que é possibilidade e o que é então a probabilidade. E aí a probabilidade se torna então o melhor que você tem na mão para você decidir, baseado nessa probabilidade, o que você vai fazer. Com sorte, companhias como a Lennar acertaram a maior parte das vezes, enxergaram bem as probabilidades, essas probabilidades se concretizaram, em fato, 2 anos depois eles acertaram. Mas também tem casos de que erra, né? E quando erra, você tem que encontrar soluções criativas. O pequeno construtor ele vai ter maior dificuldade de fazer isso. Ele faz apostas às cegas, às vezes, né, ou com baixo grau de investimento, de informação. E a grande construtora, além de ter esses dados, ela tem também a capacidade de influenciar, porque quando ela pega e coloca um grande projeto ali, outras olham e querem colocar também e começam a movimentar isso. Exato. Além disso, o próprio condado, a própria cidade, então você tem, por exemplo, quando vocês lançaram ali o Wellness, né? Vocês fizeram ali parece uma rodovia, né? Ligando assim, que ligou 2 pontos ali de uma forma muito mais rápida. Então vocês, de certa forma, quando um player como esse entra no mercado, o grau de assertividade do investimento é muito maior, porque a aposta é muito maior. É uma aposta de estrutura, de infraestrutura, de criação de infraestrutura. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, pensando assim, eu que sou investidor no Brasil, estou pensando em fazer um investimento, né? Como é que essas grandes construtoras atuam e o grau de assertividade delas? Porque isso apoia demais a assertividade no investimento. O seu ponto foi perfeito. E o exemplo também, o Wellness Ridge, e eu tive o prazer de trabalhar nesse projeto desde do princípio da compra das terras. Nós esperamos o condado criar
a infraestrutura, e esperamos, e não saía a infraestrutura. Então a Lennar falou, não, o momento de lançar é agora, porque nós tínhamos um projeto ao lado, que era o Olympus, né, que já estavam tirando todos os permits, já estavam começando a mover o projeto. E como o Wellness Ridge foi pensado desde o início para ser um projeto misto entre residentes e investidores, a importância de lançar o projeto no momento certo era fundamental. Você não pode lançar um ano depois e deixar aquele sweet spot de tempo passar. Você tem que lançar no momento certo. Então, naquele momento, a gente decidiu, sabe o que, vamos fazer essa estrada. E a gente come esse custo, né? E dilui ele, né, no projeto, mas vamos conectar essa área que seria de Claremont, né, de Lake County, a Horizon West, que é onde está o Winter Garden, né, um pouco de Windermere, né, conectar essas duas partes da cidade e eliminar a única objeção que havia, que era a distância, porque não existia essa conexão. Então, a partir do momento que você criou a conexão, bom, dali você vai para o Parque da Disney em 20 minutos, né? Acabou a objeção. Virou um projeto que virou o flagship da Lennar, né? O mais bem sucedido nesses últimos anos de vendas, né? E há um momento em que nós pensamos na compra do terreno, já sabendo que o Winter Garden já estava saturando, já estava chegando num ponto que não tinha mais terreno para comprar. E quem tinha terreno para vender estava especulando, estava vendendo muito caro, o que forçaria os projetos a serem caros demais. E na hora que você pensa em investidor, você tem que pensar qual vai ser o ROI desse investidor. Ele vai conseguir ter um aluguel que vá criar um ROI positivo, vai ter um cap rate correto, né? Então, esse tipo de análise que virou parte do nosso DNA, né, porque 50% da base de dados da Lennar, né, com esse programa internacional, passou a ser de investidores, né, um perfil completamente diferente. Então, esse é o momento em que, sim, se você não tem um condado trabalhando com você, você faz o trabalho do condado e depois você se vira, né? Mas deu muito certo. E o projeto agora está dando, para quem comprou ali, as pessoas estão muito satisfeitas, está dando muito certo aquele projeto. E é um exemplo impressionante também da valorização que tem em Orlando, né, Paulo? Porque aquele projeto valorizou muito, vendeu muito bem, e existe uma preocupação de quem desenvolve, que você falou, né? Do resultado de quem vai comprar. E não simplesmente de vender, e sim do resultado de quem comprou. Exato. Né? Você não pode só pensar como um vendedor, você tem que se colocar na posição do comprador o tempo inteiro. Exato. Né? Porque o sucesso do Programa Internacional da Lennar, que acabou sendo o programa mais bem sucedido de vendas internacionais dos Estados Unidos, acabou sendo o modelo, né, que é esse programa que nós criamos, o sucesso dele depende do sucesso do investidor. Né? Porque a grande verdade, e a gente teve um pouco dessa conversa inicial, né, antes da gente ligar as câmeras, né, é que o cliente, para a gente conseguir convencer o investidor a comprar a primeira casa, essa energia é como um foguete saindo do chão, né? Você gasta a maior parte do seu combustível naquela arrancada inicial, até você criar o momentum, né? E o investidor, claro, com toda a razão do mundo, ele tem relutâncias, ele é cético, né? Ele às vezes até cínico, né? Então, e a gente tem que tentar mostrar esse caminho, essa alternativa de diversificação de patrimônio, e quando finalmente ele compra a primeira casa, e compra no lugar certo, bem recomendado, e ele vê o resultado, aí pronto, né? Se ele tem condições, ele vai comprar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ele vai embora, porque faz completo sentido, ainda mais para o investidor internacional. Quando você olha, de novo em termos de economia, quando você olha para o poder do dólar, para o poder da economia americana, que a gente pode entrar nesse tópico mais profundamente, porque eu sei que está sendo muito questionado agora qual é o futuro dos Estados Unidos, o futuro da economia, a gente pode discutir isso. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos o nosso real ele desvalorizou o quê? Entre 52% a 68%, dependendo de onde você inicia o seu ponto de métrica, sim, com relação ao dólar. A nossa inflação nos últimos 10 anos foi o dobro da inflação dos Estados Unidos. Então, se eu tenho R$1 milhão e eu invisto no Brasil em um projeto versus um outro investidor que pega esse R$1 milhão, converte para o dólar e investe
esse R$ 1 milhão aqui, no fim de 10 anos, o resultado de um e o resultado de outro são muito diferentes. E eu acho que essa é a narrativa, né, que a gente tem apresentado. E o bom é que a gente pode apresentar isso com fatos, com números, com dados, né, históricos. Não é uma questão de opinião, isso é algo que empiricamente pode ser comprovado. Mas mesmo assim, aquela primeira arrancada, aquele primeiro cliente, aquele primeiro imóvel, isso é o mais difícil, né? É conseguir ultrapassar esse ceticismo inicial e chegar na primeira arrancada. Mas quando eles compram o primeiro imóvel, o resultado fala por si, né? E o resultado vem rápido, né? E é muito rápido, ele começa a sentir esse resultado e começa a falar, pô, quero mais, né? Depois que você vê, não tem como desver, né? Uma coisa super interessante, assim, só reforçando esse ponto da questão de como as grandes construtoras têm uma visão importante, né? A gente estava num outro projeto ontem, né? E assim, você olhando assim, tem um terreno do lado do projeto que está, assim, olhando, para quem olha, vai ser um novo projeto ali, tem que ser um novo projeto, ele tem tudo para ser um novo projeto ali, mas não vai ser por quê? Porque assim, o proprietário, né, o valor do mercado, o valor do terreno está muito alto e não fecha a conta para o investidor final. Então a construtora Exato. não entra. Então assim, isso é muito importante porque assim, não adianta ela só vender, ela tem que vender de forma que o investidor vai rentabilizar, vai ter ROI. Né? Então assim, isso não é uma característica única da Lennar, é uma característica dos grandes do mercado, é uma característica do americano. Né? Em termos de sistemas, eu acho que hoje nos Estados Unidos, entre as construtoras maiores, existe essa conscientização de simbiose, que está se tornando cada vez mais admitida por todas essas partes de decisões tomadas, todas as pessoas que tomam as decisões dessas empresas. O conceito de simbiose é muito simples, é como a bactéria no seu estômago, né? Você tem que tratar bem dessa bactéria se você quiser ter uma boa digestão, né? Então você começa a tomar seu probiótico, né? Né? Porque você sabe, você está alimentando aquela bactéria para que ela possa então te ajudar a digerir o seu alimento. Quando a gente olha para o mercado imobiliário como um sistema simbiótico, em que você tem partes todas que colaboram e tem que colaborar bem, que no caso você tem o construtor, várias indústrias, inclusive com relação, nós somos competidores aqui, a gente tem a Lennar, claro, né, você tem três grandes construtoras, né, aqui no país, né, que são, mas tem as duas maiores, a Lennar e a D.R. Horton, depois você tem a Pulte em terceiro lugar, já mais bem abaixo, e existe uma distância muito grande agora para a quarta, para a quinta, para a sexta. Então o mercado, em termos de regência, ele é muito feito pelas duas primeiras que estão aqui em cima, né? É aí que vem né, o combate, né? Porém, até mesmo essa competitividade, ela tem sido feita de uma forma muito saudável. Ela não é o tipo de competitividade em que você está tentando derrubar o outro. Sim. Porque a gente tinha até um hábito, né, dentro da empresa, de que quando a gente via um bom produto do competidor entrando no mercado, a gente comemorava, porque vai forçar a gente a ser melhor, né? É aquela mentalidade de, ao invés de você ver o seu competidor fazendo o produto que você queria, né, que em vez de olhar com inveja, né, um produto bem posicionado no momento certo, o tipo de design, né, a gente comemora isso, porque isso força a gente a melhorar, né? Então, quando a gente vê competitividade dessa maneira, né, ela acaba sendo extremamente saudável. Então era muito comum a gente ligar para o competidor e falar: uau, parabéns, esse produto é demais, parabéns, né? E aí você volta para o seu drawing board, né? Você volta lá e começa a pensar no próximo projeto que você vai lançar, porque agora, né, o threshold ficou, né, o benchmark ficou mais alto. Agora você tem que tentar lançar alguma coisa que seja equiparável ou melhor, né? Então é bom, isso é o bom desse mercado daqui. Estimulante, né? Como você estimulante, falou. Né? Eu digo do mesmo com corretoras também, né? Sim. As corretoras, né, estão sempre tentando, né, tem muitos corretores, né? E a gente é muito bom ver essa competitividade porque acaba melhorando todo mundo, né? Todo mundo acaba ficando mais equipado no que está fazendo. Paulo, fazendo um comparativo agora, assim, o que acontece? Você tem
excelentes mercados no mundo de investimentos, né? E aí você tem também uma questão de, poxa, por que Orlando, por que a Central Flórida, de certa forma, é um mercado diferenciado, né? A Central Flórida, Miami, ele tem um mercado, o que ele tem de estrutura, de projeto, de crescimento, o estado da Flórida, o que ele tem de Uhum. diferente? Porque o que acontece, às vezes, em alguns momentos você vai no Brasil, por exemplo, você vê algumas regiões que estão crescendo, estão tendo valorização, mas você fala, poxa, tá faltando alguma coisa que não tem muito sentido toda essa valorização. E por que aqui tem sentido e o que dá base, o que sustenta a valorização dos imóveis aqui, o Uhum. crescimento do mercado imobiliário? O que sustenta o investimento aqui, em termos de infraestrutura e política? O que na sua visão, como é que você vê assim, os próximos 10 anos, os próximos 5 anos para crescimento imobiliário aqui? A Flórida Central vai continuar a exercer uma força gravitacional muito grande por pelo menos mais uma década e meia. Existem várias razões, não existe uma só explicação. Mas razão número um é não somente a quantidade de empregos sendo gerados na cidade, mas a qualidade dos empregos que estão sendo gerados aqui. Essa foi a grande mudança na Orlando de 20 anos atrás e na Orlando de hoje. Que há 20 anos atrás era uma Orlando turística e hoje é uma Orlando industrial, principalmente ligado ao setor de aeroespacial, né, de tecnologia avançada. O governo da Flórida tomou várias decisões com relação aos seus impostos estaduais, de remover esses impostos para atrair empresas de estados que têm impostos altos, como Califórnia, por exemplo, e começar a trazer uma parte desse Silicon Valley, né, para cá. Isso está acontecendo, principalmente na parte da indústria aeroespacial. E a gente vê isso agora representado em todas as faces da sociedade. A Universidade da Flórida Central, por exemplo, ela hoje representa entre 20% e 30% dos novos contratados da NASA, né, que estão saindo formados na Universidade da Flórida Central. O nosso programa aeroespacial dessa universidade é espetacular. Né? E quando você gera mão de obra capacitada, e você atrai empregos, então, de alta qualidade, e aí você começa a desenvolver a sua economia local. Isso automaticamente começa a impactar o mercado imobiliário. E a gente tem visto essa apreciação constante daqui. Segundo, a gente tem muita terra ainda para desenvolver. Não nesse miolo que a gente está acostumado, mas como toda cidade que um dia vai ser uma grande cidade, né, você começa a expandir e criar fortes satélites, né, que vão sendo conectados corretamente e a cidade começa a expandir horizontalmente. E a gente está tendo isso em Orlando. Tem muita terra ainda para desenvolver e a infraestrutura existe porque vem o terceiro fator. Porque a nossa economia ela se beneficia demais do turismo local. Quando você tem 73, 74 milhões de pessoas chegando aqui todos os anos, trazendo uma quantidade de dinheiro no bolso, prestes a gastar, investindo na economia local, isso já causa um impacto normal a nível de comércio, etc. e tal, hotelaria. Mas existe também os impostos que são pagos por cada um desses turistas que estão alugando um hotel, que estão alugando uma casa de curta temporada, que estão alugando um carro. E esses impostos eles acabam sendo convertidos em infraestrutura. Então, na realidade, a cidade de Orlando tem a capacidade de criar infraestrutura de uma velocidade e quantidade que outras cidades não têm, porque ela tem o recurso para poder fazer isso. Ela tem esse investimento anual, quase incessante, de bilhões de dólares que são jorrados para a criação de infraestrutura. O turismo força o crescimento da infraestrutura e traz também o recurso para que ela exista. E existe um quarto fator, que é um fator talvez um pouco mais doloroso para mim, porque eu amo o estado da Flórida, vivi de 91 até 2005 na região do sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale e o Pembroke Pines, mas nós temos hoje um problema que é um problema do custo que existe hoje das habitações das áreas costeiras, que vem aumentando muito. O
furacões estão forçando os seguros das casas a subir, né, bastante. E o custo de vida nas cidades que são costeiras, né, costeiras nós falamos, Sim, sim. né, ele está aumentando muito. Então, claro, essas cidades continuam a crescer porque elas também estão atraindo pessoas que estão vindo da Califórnia, de Nova York, etc., que têm um poder aquisitivo mais alto e estão comprando as propriedades da. Não estou dizendo que vai haver um problema no mercado imobiliário necessariamente das áreas costeiras, embora algumas cidades estejam hoje, principalmente na parte oeste, né, estejam sofrendo um pouco mais. Mas o que acontece é que essas pessoas começam então a buscar áreas da Flórida que são mais protegidas. E essa história a gente já falou milhões de vezes quando a gente tenta explicar para um investidor de fora por que, que o Disney escolheu Orlando, né, para construir a Disney, né? Ele levou em consideração os furacões, ele levou em consideração os que seriam as calamidades naturais, né? E ele escolheu um lugar que está protegido pelo landmass, né, por terras. Então, o furacão entra pelo leste e pelo oeste, ele passa por tanta terra que na hora que ele chega a Orlando, ele já perdeu a sua força destrutiva. Vai ter sempre vento, tem que estar sempre protegido, vai para dentro de casa, fica lá, espera passar, né? Mas no dia seguinte, quando a gente sai, o que, que a gente vê? A gente vê uma árvore que tombou ali, né, um telhadinho né, que foi um pouquinho danificado, que rapidamente você conserta, mas você não tem esse tipo de dano que você teria na parte costeira, né? Então, o que a gente está vendo é uma migração interna de pessoas que estão escolhendo Orlando porque se sentem mais seguras e porque tem um custo mais barato de moradia. E esse custo operacional, ele é, para mim, um dos fatores econômicos que são muito pouco discutidos, né, quando se vende uma casa. E a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Eu falo, por exemplo, você compra uma casa que foi construída em 1998 e uma casa que foi construída hoje, com os padrões de construção de hoje, né? A casa construída de hoje, termicamente, ela é tão mais bem projetada, o tipo de materiais de construção que a gente utilizou e tecnologia para manter esse isolamento térmico da casa, para proteger ela dos fatores externos, é tão melhor hoje que a conta de luz dessa casa ela vai ser entre 100 a 150 dólares a menos por mês, né, para você morar ali dentro, né? Então, ela é uma casa muito mais eficiente nesse aspecto. Bom, 100, 150 dólares por mês, numa mensalidade, né, no custo de vida, né, de uma família, pode ser a razão pela qual ela fique naquela casa fique na casa por mais um ano, ou ela tenha que se mudar para uma outra parte da cidade que seja um pouco mais barato, né? Então, a gente tem que levar em consideração que o custo da casa não é só o custo para comprar a casa, né? É o custo para você viver dentro daquela casa, né? É o custo do transporte dali até o seu trabalho, né? Tudo isso tem que ser colocado dentro da equação para encontrar o lugar certo onde a pessoa pode ou não pode viver, né? E eu acho que quando a gente pensa assim do custo de se viver hoje, como Orlando é uma cidade relativamente muito nova, as construções novas em Orlando são abundantes nesse código de construção novo. As casas são muito econômicas em si, né? São muito bem projetadas, né? Modernas em termos de tecnologia de construção. E são protegidas contra esses fatores externos, que seriam essas calamidades como furacões. Eu acho que a gente tem tantos componentes hoje funcionando juntos que, voltando ao que eu disse inicialmente, criam essa força gravitacional e que só continua a aumentar. E Orlando, eu vou dar uma quinta razão, que aí eu vou dar como residente da cidade. Os meus filhos cresceram aqui. Eu não conheço nenhum outro lugar do planeta em que eu creio que nós recebemos tanta alegria, né? A gente fala de 74, 75 milhões de pessoas vindo para cá, são 74, 75 milhões de pessoas trazendo consigo sonhos. Elas pensam, às vezes, economizam a vida inteira para fazer uma viagem para conhecer Mickey Mouse, para vir para Disney. A emoção que elas trazem consigo é de tanta alegria, de tanta felicidade, que por osmose ela se transfere
as pessoas que vivem aqui. É uma cidade tão feliz, em geral. Considerando o tamanho que tem já hoje, a população que tem, as pessoas são muito agradáveis. E, e eu não encontro essa mesma atmosfera em outros lugares, apesar de ter viajado muito. Sempre que eu retorno a Orlando, do momento que eu chego no aeroporto, do momento que eu vou para casa, cada vez que eu vou na loja, cada vez que eu interajo com uma pessoa num restaurante, eu sinto que há um nível de felicidade um pouco maior. E eu culpo positivamente os nossos parques temáticos e a filosofia central da criação dessa área, entendeu? Porque ela foi toda desenhada para trazer para as pessoas felicidade. E uma felicidade em termos de família, diferente de Las Vegas, por exemplo, né? Aqui é desenhado para a família, para o núcleo familiar, né? Então é uma coisa mágica, né, mesmo, né, que a gente se confronta toda hora. Não tem como, a gente passa na frente da Disney. Da minha casa eu vejo os fogos de artifício toda noite, né, como se fosse um Réveillon toda noite, né? E eu vejo aquilo e eu fico encantado. Eu me sinto muito grato pela oportunidade de estar vivendo numa cidade como essa. E eu acho que quem vem aqui, passa férias, passa um mês aqui, eles sentem isso, eles sentem que é algo diferente nessa cidade que eles não encontram em outros lugares. E chega num momento que, ainda mais se você tem criança pequena, que lugar do mundo você consegue criar seus filhos e levar todo dia, todo final de semana num parque de diversão? É um sonho, é uma coisa Paulo, quando incrível. você desce quando você desce do avião, você vê aquele sol, assim, ó, ele já, Céu o céu azul. azul, os lagos, você começa a se contagiar dali, assim, e a perfeição, né? A gente fala que a magia da Disney, que nasceu tudo ali, né? Depois foi para os demais, mas ela realmente contagiou, né? Ela contagia no nível interno, que era as pessoas, e externos. A perfeição, o gramado tudo aparadinho, tudo impecável no lugar, as pessoas tendo carinho com o bem que é dela, o condado, as cidades, é tudo muito perfeito. Parece que a gente está numa Matrix. O que existe no coração, na mente, a disciplina, a energia, a vontade, a tenacidade dessas pessoas é inspirador. Então, quando você vai trabalhar e você está cercado dessas pessoas pioneiras, corajosas, capacitadas, né? Você se inspira, você quer fazer o melhor de si, você quer dar de volta, porque você recebe muito, né? Isso é fantástico, a energia é muito positiva, a gente tem grandes parceiros também com essa energia que contagia a gente. E o Paulo falou muitas coisas que eu falo, então não trouxe nem nenhum comentário a mais, É, porque eu concordo com tudo que você é. falou. Uma coisa que eu Ai, queria reforçar, né, a questão pensando no mercado, essa questão assim, do número de pessoas que aumenta aqui, então você acaba gerando um déficit habitacional. Você tem é. sempre uma necessidade de mais imóveis e mais Hum. imóveis aqui na Flórida como um todo, né, E, é- principalmente na Central e Flórida. adicionando uma coisa, pensando no investidor, né? Quando a gente tem todo esse cenário, né? O investidor ele também tem o sonho dele, porque muitas vezes o que ele vai investir é um patrimônio de uma vida, é o patrimônio que ele teve ali de uma indústria que muitas vezes o pai construiu, o avô construiu, ou que ele construiu mesmo do zero, né? Então, quando ele vem para cá para investir, ele também vem buscando o sonho, ainda que ele não venha imigrar, né? E quando ele encontra todo esse cenário, ele encontra uma realidade muito próspera e frutífera para que ele possa colher bons frutos daquele patrimônio que foi construído ali às duras penas, ou por ele mesmo, ou pela família, enfim, né? Porque você tem uma alta demanda por moradia, empregos de qualidade sendo gerados, turismo, né? Como você mencionou, mais de 70 milhões de pessoas visitando Orlando, né? Então você tem toda uma atmosfera muito próspera que atrai esses investidores, né, Paulo? Exato. Bom, ah, a gente vê investidores que vêm para cá preocupados com proteção patrimonial Sim, e outras pessoas que vêm pensando mais na valorização sim. patrimonial, né? Tem os dois tipos de clientes. Dependendo das circunstâncias ah, econômicas do país de origem, ah, ah, às vezes não, a economia está tendo problemas naquele momento, a pessoa quer tirar o dinheiro e colocar aqui porque é um lugar seguro. Né? Não está Uhum. nem necessariamente pensando, eu quero valorizar o que eu tenho, ela quer simplesmente proteger
porque, de novo, né, se uma economia começa a sofrer, a inflação aumenta, a moeda cai, né, obviamente você quer ter o seu patrimônio no lugar mais seguro. E eu acho que os Estados Unidos oferece isso melhor do que qualquer país hoje na parte imobiliária, né, esse tipo de proteção. Na parte de valorização de capital, você tocou num ponto muito importante. Não são todas as regiões dos Estados Unidos que vão dar grande valorização em todos os momentos. Cada região tem o seu ciclo. Orlando está num ciclo de crescimento e no princípio da nossa conversa a gente estava falando de possibilidades e probabilidades. Então vamos falar das probabilidades de Orlando. Por que o mercado de Orlando hoje ele é um mercado maravilhoso para investimento em comparação a outras regiões dos Estados Unidos? Você tem um déficit de casas muito grande aqui. E existe uma falta de compreensão quando as pessoas olham as notícias de que, mas o inventário de casas, o inventário no Brasil vocês não usam inventário, vocês usam Estoque. Estoque de casas em Orlando hoje está alto, né? E ele está, hoje o estoque hoje está um pouco mais alto. Por que esse estoque está alto? Ele não está alto porque não existem compradores querendo comprar casas. Ele está alto porque hoje a gente está enfrentando uma crise de affordability. As pessoas que estão aplicando para comprar as casas e estão aplicando para um financiamento com o banco não estão sendo aprovadas. Esse nível de falta de aprovação de pessoas domésticas residentes, americanos, né, e também residentes, os que moram na cidade, está num ponto crítico. 50% em média das pessoas que estão aplicando para um financiamento bancário estão sendo negadas. E das pessoas que são, no princípio, aprovadas, quando chega no final para fechar na casa, 20% dessas às vezes estão sendo canceladas, né? Então, a crise que hoje a gente tem não é uma crise de demanda, é uma crise de qualificação. Agora, você tem que... Então, por isso, as construtoras, elas fizeram o cálculo de quantas casas iam construir baseado na demanda, né? Supply and demand, né? Então, eles fizeram o cálculo, ok, a gente tem demanda forte, 1.000 pessoas por semana mudando para essa cidade, claro que tem demanda, vamos construir mais casas. O que eles não calcularam bem foi que ia ter essa crise de qualificação. Agora, o que você faz com essas pessoas todas que não estão qualificando para comprar uma casa? Tem que morar em algum lugar. Elas têm que morar em algum lugar. Elas já estão na cidade, já têm trabalho, elas precisam alugar. Então elas não estão qualificando para comprar. Não quer dizer que elas não são qualificadas para alugar uma casa. E é aí que entra esse apelo que a gente faz hoje a investidores internacionais e investidores dentro do próprio Estados Unidos de comprar então esse estoque que a gente tem, comprar esse inventário e colocar essas casas no mercado para alugar. Porque existe um déficit de casas para aluguel hoje crítico dentro da cidade de Orlando. O que está forçando uma situação que é uma situação ímpar, né? Hoje, no país, existem cerca de 8 milhões de famílias que estão coabitando com outra família que não tem, onde não há nenhum parentesco. Esse tipo de situação, ela é estranha e preocupante, porque isso está havendo por mera necessidade. São duas famílias que não estão conseguindo encontrar habitação e estão sendo obrigadas, então, a coabitar. Em Orlando, a gente está começando a ver esse fenômeno cada vez maior, porque não existe suficiente casas no mercado. Mas a demanda, ela existe. Então, o investidor que compra a casa e coloca ela no mercado, ele acaba colaborando para esse mercado, porque ele está dando para o mercado aquilo que o mercado necessita. Então, de novo, oferta e demanda, né? Existe uma demanda altíssima para aluguel e uma oferta baixíssima de casas para aluguel. Então, como a gente não está conseguindo compradores domésticos, a gente tem que apelar para os compradores internacionais. E é um momento muito bom para os compradores internacionais, por quê? Né?
a questão da taxa de juros americana hoje, ela está alta para o americano e por isso que ela acaba impactando também na questão de você ter menos compradores internos. Claro, Então, Isso. o principal comprador interno dos Estados Unidos é o próprio americano, eu né? É pergunto. o principal player do mercado. Então, é a pessoa que vai comprar a própria casa. Só que como teve o juros está um pouco mais alto, faz com que tire muita gente Desse E as jogo, casas das né? casas. valorizaram muito, né? É. Sim. É, Além da questão da é, valorização das casas. Aí você tem casas mais valorizadas, pessoas com uma taxa de juros um pouco maior, você começa a tirar um grupo muito grande dessa compra. E isso faz com que seja um momento excelente para o investidor para o externo. investidor externo. Porque o investidor externo, ele não tem esse impacto tão grande na questão dos juros. Os juros não subiu significativamente para eles aqui. E É. quando a gente compara os juros, principalmente pensando no investidor brasileiro, né, o investidor brasileiro está conseguindo financiar aqui com taxas de juros em torno de 6,2, Que é 6,5. quase que o americano está pagando. É quase que o americano está É. pagando. E você tem o É Brasil menos da com metade do taxa de Brasil. juros de 15% ao ano. É. Então e com facilidade de aprovação de crédito. Ele não É. tem a dificuldade de aprovação de crédito que tem o residente. Então a aprovação de crédito do residente nesse momento está mais difícil. A taxa de juros para o residente está quase igual É. para o comprador externo. E o comprador externo tem uma taxa de juros 1/3 do que ele tem no Brasil. Ele precisa dar uma entrada, mas no Brasil ele também precisa dar uma entrada similar, 25%, 30%, Uhum. 40%, dependendo do projeto. É. Então ele precisa dar uma entrada aqui, assim como ele precisa dar uma entrada no Brasil. Porém, os juros que ele tem aqui, menos da metade dos juros que ele tem no Brasil, e a facilidade de aprovação de crédito. O que torna um cenário muito atrativo, né? Só que na hora que essa taxa de juros abaixar para o americano, o que vai acontecer? Muitos americanos que saíram do jogo vão voltar, né, Paulo? E eu vou contar um segredo para vocês. É uma coisa, a gente está falando de macroeconomia, é um dado macroeconômico que pouca gente presta atenção, mas que tem um impacto enorme no nosso mercado de venda de casas. É o movimento de compradores institucionais. Quem está acordando para essa oportunidade são os mesmos investidores institucionais que colocam dinheiro no mercado de bolsa de valores de Wall Street. Se você olhar para os forecasts, né, para as previsões da JP Morgan e dos grandes bancos, Bank of America, a Citi, o que eles preveem que o mercado de bolsas de valores dos próximos 10 anos, o S&P 500, né, que são as nossas 500 maiores empresas, o que vai dar de valorização nos próximos 10 anos, eles estão calculando ser em torno de 3 a 4,5% por ano. Se a nossa inflação aqui está em torno de 3%, o mercado de bolsa de valores nos próximos 10 anos, se isso se concretizar, ele não vai produzir essa abundância que as pessoas têm experimentado nos passados 10 anos, onde eles estavam tendo ganhos de 14%. Uhum. Então, esse investidor institucional, o que ele faz? O trabalho dele é fazer o dinheiro, gerar mais dinheiro, crescer. Se ele não vai conseguir fazer isso em Wall Street, ele vai buscar, então, assets, coisas tangíveis, para poder, então, fazer esse capital crescer. Então, se você observar o movimento de compradores institucionais hoje, no ano passado, eles já estavam representando 1 a cada 6 casas. Eu não estou falando de apartamentos, estou falando de casas residenciais, single family homes, que há 15 anos atrás a gente nem escutava falar da presença de comprador institucional nesse tipo de mercado, de segmento, né? Eles estão comprando 1 a cada 6 casas que estão no mercado. Os números recentes que apareceram agora, que agora acelerou também o investimento dos nossos investidores, que a gente chama de mom and pop investor, que é o investidor que tem de uma casa para aluguel até 10 casas, por exemplo, 15 casas. Esse é considerado é o pequeno e o médio investidor. Eles agora estão vendo o movimento do investidor institucional e estão, esse pessoal que tem acesso a dados que quase ninguém tem, eles estão colocando, entendeu, com tanta veemência, né, o seu investimento dentro do mercado de casas, por que eu não vou colocar, né? Então eles estão acordando. Então, os números mais recentes que saíram desse ano foram que agora os investidores menores, mom and pops, também entraram com força. Então agora, 1 a cada 4 casas sendo vendidas, são vendidas agora para um investidor, seja o institucional ou seja um investidor mom and pop. Então o que acontece?
quando esse quantidade de dinheiro começa a entrar no mercado, que entra geralmente com cash, não é nem financiado. A pessoa já está com dinheiro, vê a casa, compra, né, e é uma operação rápida. Né? Você começa então a criar o quê? Agora existe um inventário, desculpa, o inventário, a gente acabou de falar, o estoque hoje, entendeu? Está um pouco mais alto. Ele vai começar a baixar naturalmente, porque essa quantidade de investidor institucional entrando, ela começa a aumentar. Então, você começa a reduzir a quantidade de casas. E quando você reduz a quantidade de casas, o que acontece? Você valoriza essa casa, porque é o fenômeno da escassez, Sim. não é? Isso é um fator. Vou falar outra coisa também que as pessoas estão começando a notar. Essas políticas imigratórias que hoje estão em vigor, não vamos entrar em política, mas o que está acontecendo é que uma parte da mão de obra grande que estava na área de construção está começando a ir embora. E se você tem uma mão de obra escassa, o que acontece com o preço da construção? Ela também sobe. Então, você começa a ter fatores externos que começam a colocar pressão no preço da casa em si, porque você torna ela cada vez mais escassa e você também encarece a sua produção, né? Então, hoje em dia, quando você olha para o mercado de Orlando, com uma demanda monumental para aluguel, né? E você tendo o que vem na frente agora, né? Você tem um mercado institucional cada vez mais voraz comprando casas. Investidores de pequeno e médio porte acordando para esse fato, começando também a comprar mais casas, né? O que você olha para o futuro, em daqui a 1, 2, 3 anos, não tem outra saída, é a valorização. Sim. Porque, no fim, a gente trabalha numa economia aqui liberal, neoliberal, né? Baseada em conceitos do famoso Adam Smith, né? Do Wealth of Nations, né? E é o conceito de oferta e demanda. Então, se você for para o mais básico da economia, você não tem saída. Todos os fatores macroeconômicos apontam para uma direção. É que vai haver mais escassez e que o preço da produção vai aumentar e necessariamente esse investimento, então, ele acaba sendo mais frutífero para quem tem a capacidade de entrar no mercado. Agora é uma questão de tempo. Né? Quem vai acordar? Os early adopters, né? Que a gente fala daquela curva early adopters, né? Aí vem a massa e vem os late adopters. Quem são os early adopters agora que estão entrando? Quem vai só acordar quando todo mundo já fez? O meu vizinho comprou, meu parente comprou, meu pai comprou, então eu vou comprar também, né? Que vai ser aquele meio que já não vai ter aquele ganho tão grande. E aí vem aqueles late adopters que geralmente compram na hora errada e acabam perdendo dinheiro, né? Eu queria só fazer um adendo aqui, porque, né, Paulo, quando a gente fala de uma realidade aqui de Orlando, a gente está falando de uma realidade que é um pouco diferente do que o brasileiro convive. Então, quando a gente fala de estoque alto aqui, é diferente da gente falar de estoque alto no Brasil. Porque quando a gente fala de estoque alto no Brasil, você demora 3, 4 anos para vender um imóvel e às vezes você tem que baixar o preço pela metade. Obrigado. Porque o estoque está alto e não vende, aquele imóvel está 4 anos gerando, né, despesa. E aqui em Orlando não, aqui o que a gente vê? A pessoa está aqui a passeio, visita uma casa, é a casa que ela sempre sonhou, que ela quer para ela, para férias, ou para alugar, ou para investimento, excelente investimento, cabe no bolso dela. E aí ela fala assim, não, agora eu vou voltar, vou fazer minhas contas, vou conversar com a minha esposa, 15 dias depois ela dá o retorno, aquela casa já vendeu. Exato, né? exato. Não, aqui o nosso ciclo hoje é o quê? Se eu não me engano, em 2021, 2022, os casos estavam sendo vendidos em média entre 9 a 15 dias, eu acho que esse era o ciclo, né? E agora a gente está falando aí de 2 meses, 3 meses, né, de ciclo máximo, né? Todos os construtores estão reduzindo, as grandes estão reduzindo o volume de casas que eles estão colocando hoje no mercado. Então, naturalmente, eles estão buscando o equilíbrio, né? Eles não são tolos, eles viram que está tendo um problema, eles vão reduzir a marcha de construção. Então, as casas, o mercado, o que tem de estoque hoje vai começar a exaurir. Agora você tem esse componente externo que eu mencionei, que é o comprador institucional, vorazmente consumindo isso. O pequeno e médio investidor também começando a acordar, começando a entrar nesse mercado. Então, naturalmente, a gente vai voltar para o mercado neutro e a gente vai voltar, eventualmente, para o mercado que seria o seller's market, em que o vendedor passa a ter, de novo, a faca e queijo na mão. Como é que a gente sabe isso? Porque se a gente olhar para o mercado americano, que tem sido
propriamente mensurado. Desde 1795, a gente vê esse mercado indo para cima e para baixo, buyers, sellers market, quase que de forma cíclica, como um batido de coração, a cada 18 anos e meio. Então, existe esse ciclo ocorrendo de forma tão estável. Ele moveu um pouco agora por causa da pandemia, porque a pandemia, claro, ela afetou um pouco o ritmo de tudo, né? Mas ele já está voltando a querer, ele está querendo voltar a se encaixar novamente no padrão normal da batida do coração. Então, a gente sabe que, inevitavelmente, a gente vai entrar no mercado neutro novamente e vai voltar para o mercado de sellers market, porque é isso que sempre tem acontecido desde 1795. Se vocês quiserem, eu comparto esse gráfico com vocês para vocês verem quão Pra colocar aqui na interessante ele tela, é. talvez, né? Uhum. Para quem está Acho que é assistindo com a legal, gente legal. também. Paulo, E só simplificando as coisas, né? Um momento excepcional para o investidor, principalmente o brasileiro, né? Onde ele vai ter segurança patrimonial, Uhum. pensando na questão real dólar, né? Onde ele vai ter valorização imobiliária, onde ele vai ter uma boa demanda de locação e talvez você tenha que esperar mais 18 anos se você não entrar agora, então... Não, qual é a hora de comprar? É quando você está no buyer's market. Sim, É quando a faca e o queijo estão na sua mão. É exato. quando você consegue negociar com o vendedor e falar, não, eu quero um pouco mais de desconto. Né? Essa é a hora de comprar, não é Sim. na hora em que a compradora, a construtora está com a faca e queijo na mão, porque ali elas aumentam o lucro dela, você está pagando muito mais do seu dinheiro entrando na casa e está indo para o lucro para a construtora. Né? e soma-se Sim. duas coisas, né? Uma questão de um momento bom financeiramente para você adquirir o bem e você tem a demanda na outra ponta para alugar seu Pra bem, alugar. seja ela para residencial, seja ela para o turismo. Porque o Claro. turismo, né, por causa da pandemia também demanda ficou um continua. tempo fechado e agora tá aquela demanda reprimida, está crescendo. Investimentos nos parques, por exemplo, como o Epic, né, o crescimento de tudo que o Paulo comentou aqui sobre o surgimento de novos empregos. Então, demanda tem para os imóveis. Né? Então, demanda para os imóveis tem e os imóveis estão numa ótima condição de compra. Então, tá Exato. a faca e o queijo mesmo na mão. E às vezes o brasileiro fica esperando baixar, nunca vai baixar, né, Paulo? Que ele vai valorizar, né? O Warren Buffett, ele tem frases espetaculares. Ele falou, há 240 anos as pessoas estão apostando contra os Estados Unidos. Essa não é a hora de começar. Né? Entendeu? A verdade é que, claro, a situação do posicionamento dos Estados Unidos hoje com relação ao mundo mudou. Ele de certa forma, ele se autodemitiu, né, dessa liderança, né, que havia em situações geopolíticas e de segurança. Né, você tem muitas mudanças hoje ocorrendo. Mas uma economia que tem um PIB de 29 trilhões de dólares anuais, achar que essa economia, mesmo que ela comece agora a reduzir sua marcha de crescimento, o que é esperado, baseado em tudo que está acontecendo, vamos dizer que ela perca em 10 anos 2 trilhões de PIB, o que eu não acho. Não conheço nenhum economista que esteja dizendo isso, mas vamos supor, pior caso, ela ainda tem 27 trilhões de economia. Se a gente olha, compara com os nossos países latino-americanos, você pega a América Latina inteira e você soma o PIB de todos os países e a gente tem o quê? Menos de 8 trilhões contra 29. O Brasil é comparado com a Flórida ali, de certa forma. Eu acho que o Brasil tem 2,3, né? Se não me E a engano. Flórida está com 0,9. Né? Então, assim, apostar contra me parece ser uma aposta, sem tentar, não estou tentando insultar ninguém, mas me parece uma aposta ignorante. Porque você está não existe nenhuma lógica que poderia apontar. Você observa um movimento que quando o mundo, né? Porque hoje existe um movimento mundial ali de um pouco mais de dificuldade, né? Mas quando o mundo está próspero, a economia mundial, né? Ela está mais frutífera, você vê os Estados Unidos sempre na vanguarda e muitas pessoas querendo investir aqui. Quando o mundo entra numa curva de dificuldade, de crise e tudo mais,
também muitas pessoas querendo proteger o seu patrimônio em Proteger dólar. exato. Então, de qualquer maneira, Ah. sempre os Estados Unidos ele consegue se beneficiar da situação mundial de uma Ele forma tem bem vantagens, básica, já, né? o sistema já estão imbuídas no sistema certas vantagens, né, que É. permitem a ele sempre estar largando no pole position, né, sempre lá na frente. Lógico Agora, que a gente tem que tomar cuidado para simplificar as coisas, mas tentando claro, simplificar é mais ou menos isso que claro. acontece, né? Não, e a verdade é assim, nós somos brasileiros. É, E eu tenho certeza que vocês têm o mesmo sentimento. Eu amo o Brasil. sim. E eu quero ver o Brasil crescer, eu quero ver o Brasil bem sucedido. Eu não tô, quando eu falo em não apostar contra os Estados Unidos, eu também não estou dizendo apostar contra o Brasil. Não é isso. O desejo que a gente tem de ver o Brasil crescer e superar as suas dificuldades, ele está dentro da gente. É o amor que a gente tem por aquele país que nunca vai desaparecer. Mas quando a gente fala de investimento em economia, nós somos forçados, se o seu nível de sofisticação aumenta, nós somos forçados a nos tornar agnósticos da economia local. A gente tem que pensar globalmente. E hoje o momento é aqui. Amanhã pode ser Dubai, amanhã pode ser, né, outro país. E quando for esse país, a gente vai apontar os nossos investidores para onde for o lugar mais bem-sucedido, mais seguro para as pessoas investirem, né? Mas nesse momento ainda, apesar de todo esse ruído, esse ciclo de mídia, né, que roda hoje em controvérsias, etc., que tem muitas controvérsias todos os dias, apesar de tudo, se você dá um passo para trás e você simplesmente olha para um ponto de vista econômico, ainda está muito claro o que a probabilidade do futuro será, em que vale ainda a pena você investir, você dolarizar o seu capital, trazer para cá nesse momento, pela próxima década, e em termos de onde colocar esse capital, de que Orlando tem todos esses fatores externos que continuam a criar essa força gravitacional que a gente conversou, né? Há outros mercados também excelentes para se investir, mas eu sou, claro que aí eu tenho o meu viés com relação a Orlando, porque, né, como eu te falei, é uma cidade adorável e é uma cidade de família. Então, se a pessoa tem vontade de botar um pé aqui, de repente, quem sabe, mandar um filho para estudar, uma filha para estudar, né, e quem sabe se aposentar, etc. Em Orlando é uma cidade mágica, né, e é difícil encontrar um lugar como esse. Então, então tem um pouco do meu sentimento aí, eu falei de ser agnóstico, né, mas a verdade é que é um lugar maravilhoso para se investir. Mas, no fim, eu só quero deixar claro, eu não conheço ninguém que seja inteligente, bem equipado, trabalhando no mercado imobiliário, os corretores como vocês, que são de ponta, que estão colocando essa informação na frente dos investidores, e um sacrifício e um esforço muito grande, né? Porque isso que vocês estão montando, a gente teve a oportunidade de conversar, né? É filosoficamente o interesse de vocês de equipar os seus investidores, mesmo aqueles que podem ver esse podcast e comprar amanhã com outro corretor, né? Mas, filosoficamente, vocês decidiram que vão investir seriamente em educar o investidor brasileiro para poder ajudar esse investidor brasileiro a tomar as decisões mais corretas, né? E isso é admirável. Então, eu vejo todo esse grupo de pessoas pensando da mesma maneira. A gente quer ver o Brasil crescer. E se houver um dia, uma forma, um momento em que investir no Brasil passe a ser a bola da vez, a gente vira a conversa e começa a convencer os americanos a investir lá, né? E porque, na realidade, o nosso relacionamento fiduciário, nesse momento, é para com o investidor. E se o investidor ganha, a gente ganha, né? Exato. Então, a gente precisa que eles ganhem para a gente ganhar também, né? Então, mas nesse momento o conselho traz para cá, dolariza, né? Coloca o dinheiro em lugares como Orlando, que ainda estão em desenvolvimento, que há essa demanda de aluguel tão grande, né? Porque, de novo, a probabilidade é de que seu investimento aqui vai dar frutos, pensar em termos de décadas, pelos próximos 10 anos. Isso é a probabilidade maior. É isso, é o que a gente sempre fala, a gente nunca prega para que a pessoa abandone o Brasil, muito pelo contrário.
Muitos empresários têm suas empresas gerando emprego, fazendo o que é o melhor programa social, que é a geração de empregos, né? Não existe É, programa social mais importante que esse, né? Pagando seus impostos, mas é importante para todo empresário proteger uma parte do seu patrimônio, né? Para proteger a si mesmo, proteger a sua família e até ter força suficiente caso a sua empresa precise dele, né? É importante você diversificar, né? E trazer para os Estados Unidos é uma, é fundamental para o brasileiro, porque o brasileiro, talvez até mais do que o americano, o brasileiro tem uma necessidade de diversificação por conta da sua moeda, por conta, enfim, das suas condições políticas, né? Então é importante diversificar uma parte, né? tudo, né, da vida a gente deve É. diversificar, tudo. Exato. Uma coisa super interessante, assim, que apesar da macroeconomia brasileira ser muito mais sensível, da instabilidade brasileira ser muito mais sensível, o brasileiro diversifica menos É. do que o próprio americano. O americano tem mais investimento fora dos Estados Unidos do que o brasileiro tem fora do seu país. É Essa é verdade. por causa de cultura. É importante a gente ir além da questão Porque o da americano também tem uma cultura maior de mais de investimento. investimento também do que o brasileiro, né? Então ele investe aqui, investe fora, né? O brasileiro tem, ele tá engatinhando ainda nessa educação É. financeira, né? E a gente, o que acontece? O Brasil é um país de oportunidades, tem muita oportunidade lá. O Brasil é um país em desenvolvimento, tem muito a ser feito, tem muitos negócios a ser feito lá. Só que ao mesmo tempo, como você tem um país com potencial de desenvolvimento, potencial de crescimento, ele também tem muita instabilidade. Então tem uma dualidade, né? Potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento, então negócios ali que você pode tirar Crescimento muito do negócio, dinheiro, você diz, né? você pode tirar muito dinheiro ali porque você tem muita oportunidade, tem muito a melhorar, como tem muito a melhorar, você tem muita oportunidade de negócio. Então, Muita dor para resolver é negócio, né? negócio. Uhum. Então você tem muito negócio. E aí você gera dinheiro com esse negócio e protege numa economia forte. Já que é papo de diversificar, vamos diversificar onde? Na economia mais forte do É. mundo. Né? Você comentou, por exemplo, comparou a economia americana com a economia da América Latina. Mas se a gente pegar toda a Europa, né, não dá 2/3 do PIB, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é extremamente rico, é sólido, ele tem uma coisa que é muito importante para qualquer investidor: a questão de valorizar a propriedade privada, de valorizar Segurança a jurídica. segurança jurídica, o empreendedorismo. Isso é uma coisa importantíssima para o investidor. Exato. A falta de burocracia, né, em comparação com os países latinos e europeus, né? É tão fácil comprar uma casa aqui. Quantas vezes vocês já escutaram isso, né? As pessoas compram a casa da primeira vez e eles ficam, é isso? Porque comprar uma casa no Brasil é tão mais complicado. No Brasil e na maior parte dos países europeus é muito complicado. Né? Os meus sócios hoje, parceiros, são italianos, né? Estavam me comentando quão difícil é comprar e vender uma casa hoje na Itália. Né? Os Estados Unidos ele é um país que cria correntezas a favor de empreendedorismo, desenvolvimento, crescimento, né? Esse acesso a capital, por exemplo, para investimento em startups, em pequenas empresas, né? Que eu não conheço de outro país que tenha esse tipo de acesso a capital, em que são tantos angel investors, venture capitalists eles estão completamente ok com investir dinheiro numa coisa que tem 10% de oportunidade de dar certo, né? Como falou o Jeff Bezos, né? É um Sim. país desenhado para crescimento, para impulsionar novas ideias de crescimento, e isso a gente sente em todas as etapas da nossa vida aqui. E por isso que é muito difícil, né, a gente ver situações em que existe no país pobreza também, existe no país deficiência aqui e lá, né, e as discussões sociais de por que isso acontece num país que tem tantas oportunidades, né, elas são combates de diálogos, né, para tentar entender como que pode acontecer algo assim, né, numa sociedade que tem tanto, né, porque, é claro, é muito fácil a gente voltar para aquela narrativa de acusar, né, as corporações, etc. e tal, né? Isso é uma forma fácil sempre a gente buscar o bode expiatório e dizer a culpa é disso ou daquilo. Mas a verdade é que as pessoas que vêm para cá com essa mentalidade de, de crescer por mérito,
né, elas alcançam patamares tão altos aqui que não conseguem, às vezes, nos seus próprios países. Eu vi um dado outro dia que 50% das empresas que alcançaram o patamar de $1 bilhão nos últimos 10 anos foram todas criadas por imigrantes. Dentro dos Estados Unidos, 50% das empresas americanas que ultrapassaram o patamar de $1 bilhão nos últimos 10 anos foram criadas por imigrantes. Olha isso. Fantástico. Quando você chega aqui como imigrante, você tem a dificuldade do idioma, você não tem os relacionamentos, você não tem família para te ajudar, você não, né? Mas a correnteza te leva, ela te impulsiona para frente. Se você Leva, vem né, Paulo? se você vem qualificado, com capacidade, com determinação, né? E eu acho que talvez isso, de novo, volta a coisa do migrante. O migrante tem alguma coisa diferente, porque ele tem aquele espírito de pioneiro, né? Então ele não vem para perder, ele não vai largar tudo lá para vir para cá para perder, ele que está vindo para buscar novas oportunidades, e ele está disposto a trabalhar, tá, pesado para conseguir isso, né? E isso está sendo comprovado dentro da economia no impacto que tem. É isso aí. E Paulo, quer comentar alguma Não, coisa? eu queria falar assim, que os Estados Unidos, ele sempre foi e é aberto para quem quer fazer as coisas certas. Ele e sempre foi muito aberto a investidor. Independente do que for, independente do que a mídia fala, independente de quem é o presidente, ele é extremamente aberto a negócios, ele é extremamente aberto a dar certo, a economia dar certo, né? E um país que tem essa quantidade de estrangeiros não pode dizer que é fechado, né? Estados Unidos da América. Olha, ciclos políticos, debates políticos, ideologia, né, existe uma preocupação muito grande de todo mundo, ainda mais o Brasil e os Estados Unidos, que estão vivendo mais ou menos os mesmos momentos, né, quase, né, ao mesmo tempo. A pior coisa que pode acontecer é a gente se distrair com essa nós contra eles, com essa divisão, essa dicotomia que está havendo, né? É a pior coisa que pode acontecer. Né? No momento que a gente começa a tratar uma pessoa que não pensa como a gente como inimigo, né? Você já entrou no território errado, você está errado, ponto final. Não existe justificativa para isso. Né? A gente tem que voltar a ter capacidade de ter diálogo, de discutir, de ter ideias diferentes e aceitar que as pessoas são diferentes, porque vêm de berços diferentes, de pontos de vista diferentes, e assim vai ser o mundo até o fim da existência da humanidade. Então, aprender a dialogar, aprender a ter cortesia com as pessoas que têm pontos de vista diferentes, a conseguir encontrar um ponto de diplomacia, encontrar um ponto comum, focar naquilo que é comum a todos, em vez de ficar focando naquilo que é diferente. Né? A gente vai ter que voltar a aprender a fazer essas coisas, porque a gente desaprendeu isso nos últimos anos. Né? Mas toda essa discussão social que existe, política que existe, ela, nesse momento, quando a gente vem a investimento, ela é ruído. Ela é ruído. O que importa agora, de novo, é economia, ela é intrinsecamente amoral. Não é imoral. Economia, ela é amoral. Ela não tem moralidade. Ela pensa em princípios básicos de oferta e demanda. Ela pensa em princípios básicos de certos equilíbrios e patamares fundamentais, que a gente chama de patamares fundamentais de uma economia, nos pontos de vista macroeconômicos, né? E a gente tem que focar naquilo que é realmente importante. O que são esses elementos que vão fazer algo dar certo ou dar errado. Probabilidades, possibilidades. Você estava falando cálculo de risco, né? Você estava falando da economia brasileira, tem muitas oportunidades, mas o risco também é maior, né? Buscar situações em que você tem oportunidades e você tem baixo risco, né? E encontrar esses lugares. A nossa missão, a de vocês, a minha, é de conseguir auxiliar o nosso público brasileiro que tem a capacidade de poder investir, a conseguir investir de uma forma mais sábia, mais bem educada. Você comentou corretamente, os investidores daqui, os investidores europeus, né, eles diversificam, eles crescem pequenininhos e já estão sendo, né, ditos para diversificar. Olha para isso como a Islândia, em que a maior parte dos investimentos que as pessoas têm estão fora da Islândia. Né? As pessoas são educadas a diversificar e desde o início isso faz parte da cultura. Nós não temos, de novo, essa educação nas nossas escolas. E a nossa
esse novo Brasil que a gente tem pós-ditadura militar, né, em que nós nos abrimos novamente para o mundo, ele é muito recente. Então a gente está aprendendo, e né, até fatores de idioma. Né, assusta. Você vai investir num país, num idioma que você não fala, mas olha quantos brasileiros hoje falam inglês. Né? Poxa vida, eu me lembro quando eu mudei para cá em 91, raramente eu encontrava um brasileiro falando inglês. Hoje é normal, você encontra isso. Né? Todo lugar, as pessoas estão interessadas em entender o que está acontecendo aqui fora, é a língua franca, né? Com o inglês você abre o mundo inteiro para você. Então, eu acho que a gente está num ponto muito correto, porque o brasileiro está começando a entrar nesse investimento internacional, a experimentar isso. Mas eu acho que daqui a 10, 15 anos, se a gente tiver essa mesma conversa, o tom vai ser bem diferente. Porque eu acho que vai ser normal. Como é normal para o povo europeu, é normal para o povo americano. Está sempre diversificado, pensando em outras economias, outras moedas, né, outros mercados diferentes, né, para poder reduzir o risco. Né? E esse é o brasileiro nosso vai papel, ajudar a brasileira a pensar dessa forma também. É isso. Paulo, falando um pouco sobre esse novo momento de vida, de carreira seu. É isso que eu ia puxar, falando dessa questão de novas oportunidades, buscar... Vocês querem uma água? Quero, por favor. Vou deixar aberto aqui. Mas a gente pode continuar gravando? Pode. Você acha? Eu vou deixar a câmera aberta. Tá. Volta pro início, então. Tá falando. Vamos continuar aqui, tá? Tá bom. Então, falando um pouco, né, é isso que eu ia falar, essa questão das novas oportunidades, né? O Paulo teve um momento que foi a virada de chave dele do mundo artístico para o mercado imobiliário e depois quando foi para a Lennar, e agora você está de novo nesse ponto de inflexão, né, Paulo? Não, eu tô tão contente, estou feliz. Essa passagem pela Lennar foi uma escola, foi uma educação, um berço de oportunidades para experimentar coisas diferentes e estar realmente na ponta de um mercado, né, trabalhando com uma empresa que tem, em termos de tecnologia, a mais avançada que tem, pensamento acentuado e capacitado, né? As pessoas que estão lá dentro da empresa são pessoas incríveis. Eu aprendi demais. Mas a pandemia trouxe uma lição de vida para mim, talvez um pouco diferente, por causa do meu trabalho. Eu tenho certeza que eu sou uma das milhões de vozes que pode dizer isso. Então eu estou falando da minha história e como isso está sendo desdobrado, né? Cada um passou pelo seu desdobrar de uma nova vida durante a pandemia e depois. Eu tinha uma situação em que a minha empresa, metade das vendas desse território em que eu estava responsável eram internacionais. Quer dizer, era uma história de sucesso que todo mundo comemorava, né? A gente via em toda hora esses comentários na imprensa de competidores: uau, como é que vocês estão fazendo isso? Era um orgulho ter um programa tão bonito, criado do zero. Quando a pandemia veio, ela apresentou uma dificuldade em que a gente não tinha realmente uma solução. Os voos internacionais foram todos cancelados por 2 anos. Os nossos parques foram fechados por 4 meses. Né? Então, se você tem investidores internacionais que estão comprando casas aqui e agora eles não podem nem ver esse produto, eles têm que comprar esse produto no papel, você aumentou exponencialmente a dificuldade desse investidor dizer sim. Principalmente esse primeiro investidor que está comprando uma casa pela primeira vez. Né? Vocês querem voltar? Porque já que a gente estava fazendo esse movimento da água aqui. Não, acho que é natural. Não, aqui não tá pegando, porque tá pegando só você. Ah, é? Você quer água que eu já reponho aí? Quero. Você não passou na frente da câmera na hora que você estava mexendo, não? Eu fico aqui, aí tá pegando só ele lá, não pega não. Tá bom. Porque de repente a gente volta e faz uma sequência só. Aí eu até escolho melhores palavras. Você quer então fazer a pergunta novamente? Eu acho melhor. Tá bom. Vamos lá, voltar. Você vai começar? Não posso começar. Vai. Tá bom. Então, Paulo, pensando que a gente falou de novas oportunidades, né, novos momentos, você está num momento de virada, né? Você teve um momento em que você sai do mundo artístico e vai
pro mercado imobiliário, né, que foi uma mudança, depois você foi para a Lennar e agora você está novamente num ponto de inflexão, né, buscando novas oportunidades, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. A, a minha experiência com a Lennar foi magnífica, foi fabulosa. A gente fala, a chance of a lifetime, né? Uhum. Poder estar na parte executiva de uma empresa que representa um segmento tão grande do mercado, que é líder no mercado. Eu aprendi muito, mas a pandemia acabou criando um paradoxo profissional para mim, em que eu fui obrigado a pensar um pouco diferente. Quando a pandemia veio, os nossos voos internacionais foram todos cancelados. Por 2 anos nós não tivemos voos internacionais vindo para a cidade. Os nossos parques fecharam por 4 meses, né? São coisas que foram inconcebíveis. E cada ser humano do planeta vivendo uma situação distópica, né, da sua Sim. maneira e tendo suas vidas mudadas, né, de formas abruptas e às vezes absurdas, né? Eu o peso da responsabilidade que eu senti na época, porque metade das nossas vendas, o programa internacional deu tanto certo que metade das nossas vendas aqui eram internacionais, então a companhia dependia disso, o que quer dizer não a companhia como empresa, os nossos funcionários dependiam disso, para terem empregos, para poderem pagar suas contas, para poder botar seus filhos na escola. E quando eu vi esse processo todo interrompido, né, de repente, foi um susto muito grande. A minha preocupação com esses funcionários foi enorme. E eu passei muitas noites sem dormir, tentando encontrar uma alternativa para conseguir voltar a ter esse negócio o mais rápido possível antes da gente entrar numa situação de calamidade que seria começar a demitir em massa os nossos funcionários. Não tem nada que me tire o sono mais do que perder uma pessoa. Eu sou muito próximo aos meus funcionários, eu quero conhecer a família deles, os filhos, eu quero entender o que está acontecendo na vida de cada um. Então, para mim, eles são pessoas, eles não são nunca números, e isso foi muito impactante. Eu, num momento, resolvi apelar para a tecnologia e comecei a buscar em qualquer lugar do mundo onde houvesse um tipo de tecnologia que poderia nos auxiliar a voltar a ter esse movimento de compras internacionais. E a teoria na época era: se eu não consigo trazer o meu cliente até o meu condomínio para ter aquele impacto sensorial de ver o apartamento, ver a casa, ver o clubhouse, como é que eu consigo fazer isso de forma digital? E eu tentei um monte de tecnologias diferentes, tentei um monte de coisas. E aí, de repente, tem dois italianos super simpáticos que vêm e batem na porta com uma alternativa. Uma empresa que estava começando na época, chamada Neo State Only. E, na realidade, eles estavam começando num momento que parecia até errado, né? No momento que tudo estava desabando, eles estavam lançando essa empresa nova, ligada ao mercado imobiliário. Mas a gente sentou e começou a elocubrar, a pensar em ideias de como adaptar essa plataforma para que ela não só servisse a grandes empresas como a Lennar, mas que também trouxessem certos componentes de venda que não fosse simplesmente uma plataforma de visualização Imóvel. de imóvel, que fosse também uma plataforma que auxiliasse o processo da venda, que desse para o corretor imobiliário, porque as nossas vendas são predominantes feitas com corretores, dá para o corretor imobiliário uma ferramenta que auxiliasse ele a conseguir levar o investidor daquele ponto de ceticismo até um ponto de dizer: ok, eu estou satisfeito, estou pronto para dar o passo e contratar nessa casa. Então, a plataforma veio, trabalhamos na plataforma durante um ano, adaptando, mexendo na plataforma, em contato quase que semanal, tentando chegar a esse ponto em que nós tínhamos algo na mão que podia servir como pelo menos um contraponto, algo que não substituindo a experiência sensorial de você estar num clube, mas
pelo menos mentalmente dar o suficiente para as pessoas poderem tomar a decisão. Mudamos completamente a nossa forma de vender as casas e colocamos a plataforma na rua. E aí eu comecei a ligar para todos os agentes principais com quem a gente trabalhava no mundo inteiro. A gente tinha vendas em cerca de 20 países diferentes, né? E educando todos eles a utilizar essa plataforma, como vender utilizando a plataforma, como fazer uma apresentação no começo ao fim utilizando a plataforma e como ultrapassar essas objeções adicionais que estavam vindo, que são essas objeções de, mas no final das contas eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir o cheiro dessa casa, né, que todas as pessoas têm, naturalmente, né, você quer sentir. Mas eu olhava para a Amazon e como a gente viu surgir da Amazon, né, e a gente viu que eles conseguiram convencer os consumidores a comprar produtos online, vendo uma fotografia, uma descrição. Eu falei, de repente a gente vai conseguir fazer parcialmente isso numa plataforma digital. De novo, era uma teoria. E a gente começou a aplicar e começou a dar certo. E foi aquela surpresa, porque começou a dar mais certo do que eu inicialmente esperava. Eu esperava uma recuperação de 10 a 20% das vendas, e a gente teve uma recuperação de 40%, 50%, 80%, e aí, antes dos voos retornarem, a gente bateu o nosso recorde de vendas internacionais. Foram 1.400 vendas de casas, $500 milhão de investimento internacional sem um voo entrando na cidade. Então eu me converti, né, a essa plataforma. Para mim, virou um instrumento de vendas fundamental, em que terminou a pandemia, os voos voltaram e eu nunca mais parei de vender utilizando essa plataforma, né? Virei fã deles, dos meus parceiros Thomas e Christian, pela ideia, pela disciplina, pela determinação, porque foi muito difícil para eles lançar essa plataforma no meio da pandemia, né? Então eu tive essa experiência como cliente, né? E talvez seja uma coisa que agora observando, né? Quando eu fui trabalhar na Lennar, eu já era cliente da Lennar. Eu já tinha comprado 2 casas da Lennar. Foram as minhas primeiras casas nos Estados Unidos, foram as casas da Lennar. Trabalhando na Lennar, eu mudando, etc., comprei mais 2 casas da Lennar. Então, eu talvez tenha essa sensação interna de lealdade, né? Mas eu já admirava a empresa antes de trabalhar. E essa admiração pela New State Only, surgiu da mesma maneira. Como um cliente utilizando o produto, me apaixonando pelo produto e acreditando no produto. E aí eu vi aquela plataforma e eu dizia para eles, essa é uma plataforma de $1 bilhão. Vocês um dia vão ser uma plataforma de $1 bilhão. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o resultado. Porque a plataforma oferece para o mercado de investimento imobiliário algo que hoje não existe. Eles são a única plataforma do mundo hoje que é focada em nova construção, que é o produto preferido dos investidores. Sim. E ela é uma plataforma global. Eles adotaram a inteligência artificial desde o princípio, antes da inteligência artificial estar na boca de todas as pessoas do mundo, nas faces corretas da plataforma, como, por exemplo, tradução de idiomas, né? Então, quando você tem a plataforma, se você tem uma construtora aqui colocando um projeto e colocando tudo em inglês, eles já, desde o início, colocaram 3 módulos de inteligência artificial discutindo entre si para encontrar a melhor tradução possível para aquele país, né, que ia ser o país consumidor daquele produto. Então, isso primeiro em português e espanhol, agora vão entrar 5 mais idiomas, né, que vai capturar uma nova fatia do mercado enorme. E eu vejo isso como um produto necessário. Eu estava falando antes de simbiose, eu acho que dentro desse componente simbiótico, ela entra como sendo o conector entre essas 3 entidades que a gente tinha, que ainda estão fragmentadas, isoladas, e às vezes tem problema de comunicação, que é quem constrói o imóvel, quem vende o imóvel, que são os nossos corretores, e o investidor que compra o imóvel. Entre todas essas partes, tem que haver um agente comunicante, algo que faz não só o translado da informação de uma forma eficiente e confiável, mas também de uma maneira acessível
para que as pessoas possam todos conversar o mesmo idioma, a mesma língua, e democratizar mais ainda esse processo de investimento internacional. Então, a gente conversou sobre isso, é uma missão da minha vida como uma missão de vocês, auxiliar as pessoas que conseguiram, através de muito esforço, muito luto, muito esforço e trabalho, criar uma condição financeira para poder ter a capacidade de investir em outros imóveis. Eu quero que essas pessoas tenham a possibilidade de sair das suas prisões demográficas e começar a entender que investimento, capital, ele tem que mover de forma global. É a forma mais segura e protegida de você fazer isso. Então, essa plataforma entra dessa maneira. Ela é uma plataforma de democratização para que investidores pequenos e de médio porte tenham hoje o mesmo acesso à informação e também a inventário, estoque, né, que um grande investidor teria. Porque os grandes investidores de Wall Street, os investidores institucionais que a gente falou, eles têm acesso a essas informações. E já têm há um tempo. Os pequenos não. Com a NEO, os pequenos e médios investidores passam a ter informação desse calibre, né, desse tipo. Então, venho como usuário, como fã da plataforma, e tive a honra, eles me convidaram para assumir a presidência da empresa. É claro que deixar a Lennar foi difícil, foi uma década e meia trabalhando lá, mas eu acredito que para a minha carreira agora faz sentido eu passar para essa parte de tecnologia e continuar seguindo adiante nessa popularização e democratização dessa coisa linda que é o investimento internacional. E poxa, é uma ferramenta fantástica mesmo, o Neo é uma ferramenta fantástica. E também, sim, a gente conhece muito o Christian, né? O Christian, nosso parceiro, nosso sócio, que também trazendo brasileiros para cá. E ele tem... É uma pessoa sensacional. Agilidade, assim, o cara é muito rápido. Então isso é bacana. Assim, isso faz com que a gente acredite no sucesso. A gente gosta muito do Christian. Né? É uma pessoa que abre portas, uma pessoa que entrega resultado, uma pessoa que é rápida. Então, assim... E a plataforma é uma plataforma sensacional, né? Agora falando um pouco da plataforma, porque às vezes a gente fala para as pessoas e aí tem uma dúvida que eu queria que você falasse, né? Porque eu sempre falo, mas eu queria que você falasse. Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando para um corretor, ele fala assim, nossa, mas tem o MLS. Qual que é a diferença do MLS para o NIO, né? Para começar ali, a gente já fala que a gente está falando só de novas construções, né? Mas o NIO entrega muito mais. Fala um pouco para a gente, Paulo. Olha, isso até internamente a gente tem se confrontado com como a gente explica essa plataforma, porque a forma mais simples seria falar é um MLS para novas construções, né? Só que isso limitaria demais a explicação do que o NIO é. Porque o NIO, na realidade, o correto seria chamá-lo de um marketplace, que eu não sei como traduzir em português ainda. Mas é um marketplace, né? Porque ele não é só o que o MLS daria. Ele é o que o MLS daria com muito maior qualidade, né? E com vários outros elementos adicionais. Então vamos voltar para o MLS. MLS é o grande divisor de águas entre o mercado americano de real estate e o mercado externo de real estate. A maior parte dos países do mundo não tem o MLS. Quem vive num país que não tem um MLS, o que se chama, né, que é um Multiple Listing Service, né, isso quer dizer MLS, os países que não têm MLS, o inventário o estoque de casas, de apartamentos e o conhecimento desse estoque, ele é completamente fragmentado. Em certos países, se você quiser saber o que está disponível naquele bairro, você tem que visitar todas as corretoras do bairro, porque cada corretora tem exclusividade sobre determinados tipos de casa, determinados tipos de apartamento, etc. É um processo monumental de pesquisa só para você saber o que está disponível no mercado. Se é um mercado que se movimenta rápido, como o mercado aqui dos Estados Unidos, né, que você bota a casa, 2 semanas ele está indo fora, né, você pode perder a oportunidade simplesmente porque você está tentando pesquisar, né, entendeu? Então, em mercados ágeis, isso não funciona. E, na realidade, ele acaba fazendo com que o mercado seja menos ágil.
né? Porque obriga todos os compradores a passar por um processo lento de pesquisa, de due diligence. Os Estados Unidos lançam o MLS, né, Associação Nacional de Realtors, né, por detrás, lança o MLS, cria uma ideia em que todo apartamento, casa, moradia que tiver no país pode entrar dentro desse sistema e esse sistema, então, comparte essa informação para todos os agentes, no caso, agentes que trabalham naquela região, né? Porque Sim. não é um processo nacional. E essa democratização, de novo, voltando à palavra, da informação, ela foi instrumental para criar esse mercado dinâmico como é o de hoje. É um mercado que move rápido, fácil, né? Só que essa plataforma foi criada há muito tempo atrás. Ela foi criada com uma tecnologia que hoje não se utiliza mais de código. Plataforma obsoleta em certos aspectos. Só que funciona também que não foi modificada. Mas houve uma deficiência nessa plataforma. Essa plataforma foi criada para vender um imóvel de cada vez. Ela não foi criada para vender um condomínio, ela não foi criada para vender um prédio, ela não foi criada para vender, né, um condomínio de casas. Ela foi criada para vender um imóvel de cada vez. Então, por causa disso, ela acabou virando uma ferramenta que se aplica para o mercado de revenda, mas não se aplicava para o mercado de novas residências, novas casas, de construções novas. Então, as construtoras, embora quisessem trabalhar mais com o MLS não conseguia se conformar às necessidades da construtora. E no mercado americano, até um tempo atrás, hoje é um pouco diferente, porque a gente está vivendo um momento de fluxo, mas o normal era que a cada 10 casas vendidas, 9 eram revendas e uma casa era uma casa nova. Então, a Associação Nacional de Realtors e os corretores estavam satisfeitos com uma plataforma que cobria 90% do mercado, né? E ali ficou. Mas esse 10% que eram propriedades novas, né, ficou sem ter uma casa, né, para morar, vamos usar, né, essa analogia. Então, depois de observar isso por tanto tempo, né, o Christian e o Thomas falaram, uau, vamos criar essa casa para eles. Vamos criar esse mercado para esses 10% que até hoje não tem um lugar, né? Utilizando tudo que a gente aprendeu de positivo do MLS e adicionando tudo que o MLS não tem, porque o MLS não evoluiu ao longo das décadas para conseguir se modernizar. Então, eles criaram uma plataforma para fazer isso. Então, hoje você tem acesso a mercado imobiliário em real time, né? Quer dizer, o inventário, o estoque que você está vendo lá, que nem no MLS, o estoque, se você vê que está disponível, ele está disponível. Uhum. Pode ser que no dia seguinte não esteja mais, porque foi vendido naquele dia, né? Essa é a única situação que você vai encontrar que o estoque não está disponível. Mas você pode confiar na informação que está ali. Isso é uma coisa fundamental. Isso é a grande conquista do MLS. Né? Quando você olha plataformas populares no Brasil, se você quer encontrar um imóvel, não vamos mencionar nomes aqui, né? Você pode ir online, buscar apartamentos que estão à venda ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né? Você vê uma plataforma que o público tem acesso, a casa que parece que está disponível ali pode ter sido vendida há 5 meses, né? Eles continuam a anunciar a casa ali porque aquilo gera leads, né? Mas a informação não é confiável. O que a gente está fazendo é criar uma plataforma que é confiável, em que o comprador, o investidor, ele pode entrar e estar seguro de que aquela informação ali ela é verídica. Agora veja, o investidor, se você vai comprar uma casa e você tem uma opção de comprar uma casa usada ou uma casa nova, quando você compra uma casa usada, você tem pontos de interrogação, o seu risco é maior. Quebra uma geladeira, quebra um ar-condicionado, quebra uma infiltração na parede, etc. Você, como dono da casa, você tem que consertar. Isso não é obrigação do inquilino aqui, a obrigação é do dono do imóvel. Então você tem um risco muito maior. Então a tendência dos investidores é o quê? É comprar a casa nova. Eles vão migrar para aquele imóvel que tem menos risco. As casas novas geralmente têm garantias, 5 a 10 anos, estrutural geralmente são 10 anos, né? Então você está tendo muito menos risco. Então o normal é que o mercado de investidor gravite então para esse mercado de novas casas. Então os investidores
eles eram órfãos de um sistema de listing até hoje. E pela primeira vez, globalmente, a gente lança um sistema em que os investidores agora têm acesso à informação necessária para tomar essas decisões e encontrar o imóvel correto. Eu adoraria falar para vocês o que o NIO vai ser daqui a pouco tempo. Porque, obviamente, ela está sendo infundida agora de inteligência artificial de cima a baixo e vão haver grandes mudanças vindo no futuro, né? Mas a verdade é que o NIO, o que ele é hoje, já é uma coisa completamente única, necessária, importante para qualquer investidor. O que nós pretendemos alcançar no futuro próximo é de que nenhum investidor que esteja interessado em comprar nos mercados que nós vamos oferecer, hoje a gente está focado no mercado americano, nós vamos abrir outros países em breve, que seja obrigatório para o investidor ter uma conta com a NIO e entrar ali e ali conseguir ter algo que auxilia ele e ao seu corretor tomar a decisão apropriada e encontrar o imóvel certo, mas com ampla visibilidade e transparência, né? Algo que não existe hoje, né? Então, eu acho que ele vem no momento correto, no momento necessário, ainda mais para países como o Brasil, que estão acordando para esse investimento internacional. Eles vão ser hoje beneficiários de uma plataforma que antes não existia, em que a informação não passa a ser mais um impedimento para a decisão de compra de um imóvel, né? E como eu já utilizei a plataforma e sei que funciona, então eu posso falar de um ponto de vista, né, que não é teórico, né, é um ponto de vista pragmático de quem utilizou, amou a plataforma, viu resultados. E é isso que a gente quer. É o mesmo trabalho de vocês, é o mesmo trabalho de todos os corretores sérios que estão tentando educar o público brasileiro para poder, com mais expertise e eficiência, encontrar os imóveis corretos. A gente quer auxiliar a isso. A gente quer auxiliar o corretor, a gente quer auxiliar a corretora, a gente quer auxiliar ao construtor, a gente quer auxiliar ao investidor. De novo, simbioticamente, né, ajudar todo mundo. Ninguém perde, todo mundo ganha quando a informação vem à mesa e a gente pode tomar essas decisões de forma mais inteligente, né? Uma longa explicação. Mas sensacional. Sensacional porque justamente para trazer a magnitude de tudo que o NIO entrega, né, Paulo? É uma força disruptiva mesmo, né? Sim. Em tecnologia, né? E única. Não existe nada como isso no mercado. E o bacana é que todas as grandes associações de corretores de toda a América já adotaram, todos eles abraçaram. A NAR, que é a americana, né, não só abraçou, como investiu, né? E eles estão ali por trás, porque eles não nos veem como um competidor, nós nos tornamos aquilo que o MLS não é o NIO agora. Então nós somos parceiros nesse sentido, né, deles também, né? Então a gente está muito feliz, com a recepção das pessoas, dos corretores, das associações e também das construtoras que continuam botando seus projetos ali dentro e cada vez ela fica mais rica, essa plataforma. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Parabéns aí, sucesso nessa nova empreitada. Tenho certeza que o sucesso vai ser enorme. Logo agora vai ser uma plataforma de $1 bilhão. Um belo de um unicórnio, né? É um belo de um unicórnio, né? Não, eu agradeço vocês pela oportunidade, agradeço muito aos nossos investidores e também outros corretores que vão estar assistindo, que são fãs também do seu podcast, porque a gente encontra aqui informações que a gente não está encontrando em outros lugares, né? Sim. Vocês têm acesso a pessoas e contatos, né, que são muito únicos, né? E eu agradeço muito o esforço de poder colocar uma produção dessa juntas, isso que não é fácil, né? E com o intuito de informar as pessoas, né? E abençoar o nosso povo brasileiro também, né? De certa forma, né, ajudar todos a terem mais prosperidade, cuidarem do seu patrimônio de uma forma correta, responsável, né? A gente está aqui para trabalhar juntos. Todo mundo ganha. É isso aí. Né? Muito obrigada, Paulo. Mais uma vez, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Para você que acompanhou até aqui, se está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse episódio, que foi sensacional. Se está acompanhando pelo Spotify, também curte, né, Denis, esse canal. E acompanhe os próximos episódios, que a gente vai trazer muita informação ainda de valor aqui. Até o próximo episódio, com alguém que contribua realmente com a sua evolução.